objetivo final dos Estados Unidos é a China. Né? Eles querem minar o poder da China. A ascensão econômica da China é praticamente imparável, chegou num ponto que não tem mais como você evitar essa ascensão econômica. A China soube fazer o planejamento de longo prazo, soube se proteger, soube levantar as muralhas, né? Pegando essa analogia das muralhas da China. A China levantou várias muralhas, inclusive contra as Big Techs, né? As Big Techs não atuam na China. Levantou a muralha financeira, o sistema financeiro na China é 100% estatal, né? Eles sabem para onde direcionar os recursos nas áreas estratégicas. Então, o capitalismo financeiro norte-americano não entra na China da forma que eles gostariam de entrar para influenciar. Né? As Big Techs, o famoso tecnofeudalismo hoje, não entra na China, porque eles também levantaram essa muralha. Então, a China se protegeu completamente, né, de um eventual, já prevendo que em algum momento o sistema imperialista americano ia tentar minar os poderes da China. Então, a China vem numa ascensão. Agora, qual que é o grande foco dos Estados Unidos? Eu preciso atacar a China, mas principalmente eu preciso minar, né, os seus aliados. E os aliados da China representado pelo BRICS. Né? Dentro dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China e os outros 5 países que já entraram como membros plenos do BRICS, tem 2 potências, pela lógica, tem 2 potências do BRICS, que eles chamam, como se fosse lá nos Estados Unidos, os estados pêndulos, são os países pêndulos, que jogam sempre dos 2 lados, não quer ficar mal com ninguém. Essas 2 potências é Brasil e Índia. Né? Então, não coincidentemente, ele está atacando o Brasil e a Índia, porque ele acha que se ele minar, né, o Brasil e a Índia do BRICS, ele enfraquece o bloco e aí fica mais fácil depois ele focar na China. Mas os Estados Unidos conseguem fazer alguma coisa para atrasar a China? Eles têm lá ali uma certa... a tecnologia de inteligência artificial, chips e tudo mais, a China desenvolveu o DeepSeek, mesmo com os Estados Unidos fazendo um tipo de bloqueio de tecnologia para eles. E eles têm lá a questão com Taiwan. Taiwan é um polo tecnológico brabíssimo, né? Sim. Mas tem ali uma questão que precisaria ser resolvida também. Então, pelo menos do ponto de vista de tecnologia de ponta, os Estados Unidos ainda estão à frente, não estão? E atrapalhando um pouco no que eles podem a China. Não é assim que funciona? Lá a questão de chip, tudo mais, aterragem áreas? Sim. Na realidade, assim, eles ainda estão na frente, mas a China já está muito próxima. Né? A China já está muito próxima. Tem a questão, 95% dos semicondutores e chips saem de Taiwan, né? Da TSMC. Existe um grande interesse econômico por causa disso, estratégico, e existe um interesse geopolítico, porque Taiwan, na realidade, é uma província da China. Tá no próprio site do FMI, está lá, Taiwan é província da China. Não sei se a gente já falou aqui no passado, né, de como esse imbróglio se desenvolveu depois da Segunda Guerra. Né? Vou contar de novo, se eu tiver repetido. Não, eu tô ligado, mas eu não sei se quem tá ouvindo a gente aqui tá, então conta aí. A China, durante a Segunda Guerra, a China foi invadida pelo Japão. Né? Então o Japão tomou a ilha de Taiwan e entrou pelo norte da China, ali na região da Manchúria. O Império Japonês estava tomando a China. Como a Segunda Guerra, e o Japão depois atacou Pearl Harbor e atraiu os Estados Unidos para a Segunda Guerra, o eixo que eles chamavam ali da Segunda Guerra era, no início, né? Inclusive era chamado de Roberto, né? Roberto era Roma, Berlim e Tóquio. Então a Itália estava no início nesse eixo contra os aliados, né? Depois a Itália saiu, abandonou, ficou a Alemanha e o Japão. E aí, como o Japão era um inimigo dos aliados, né, os Estados Unidos tinham todo o interesse de tirar o Japão da China. Então os Estados Unidos eram aliado da China durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, em 44... dezembro de 43, já existia um acordo que foi feito com o Stalin, o Roosevelt, o Churchill e o Chiang Kai-shek, que era da República da China, né, do partido ali que comandava a China na época da Segunda Guerra, de que Taiwan, assim que o Império Japonês fosse expulso da China, Taiwan seria devolvido para a China. Taiwan é uma ilha da China, né? Assim como Fernando Noronha é uma ilha do Brasil. E aí eles tinham feito esse acordo. Só que aí, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, voltou a Guerra Civil na China, que era a Guerra Civil dos comunistas, liderado pelo Mao Tse-tung, contra o Chiang Kai-shek, para tentar resolver o problema da Revolução Chinesa. E o Partido Comunista Chinês venceu a Revolução. Né? A Revolução Comunista na China em 48, 49 foi vencida pelo Mao Tse-tung, e aí a China passou a ser comunista. Só que aí já tinha acabado a Segunda Guerra. E aí, acabada a Segunda Guerra, iniciou-se a Guerra Fria, que aí era Estados Unidos contra a União Soviética. Era a luta ali entre o capitalismo e o socialismo. E aí, obviamente, os Estados Unidos inverteu a mão.
Falou, pô, agora o Japão é meu, o Japão era meu inimigo, agora ele é meu aliado para fazer frente na Ásia contra a ascensão comunista na China. E o Chiang Kai-shek não só não devolveu Taiwan para a China, como ele fugiu para Taiwan. E aí falou, ó, agora essa ilha aqui é minha e aqui é a China. Ele não reconheceu que ele perdeu a guerra civil na China. E aí os Estados Unidos passou a apoiar Taiwan e reconhecer Taiwan, inclusive na ONU, como se Taiwan fosse a China e a China continental não fosse a China. Então, até acho que 70 e início da década de 70, a ONU reconhecia Taiwan como a China. Depois, obviamente, era uma coisa meio absurda, sem sentido. Depois do início da década de 70, aí a ONU passou a reconhecer a China continental como China e Taiwan uma província da China. Tanto que até esse momento, quem representava a China no Conselho da ONU, na Assembleia da ONU, era Taiwan. Depois do início da década de 70, passou a ser, obviamente, a China continental. E aí, os Estados Unidos começou também a se aproximar da China, né? Porque a China tinha também, você vê como que é, a China teve um imbróglio com a União Soviética. A China sempre também teve alguma preocupação com a Rússia, né? Tanto que a Rússia não passou também detalhes de desenvolvimento de energia nuclear para a China desenvolver a bomba atômica. A China desenvolveu a bomba atômica dela sozinha, porque ela tinha uma preocupação, a Rússia tinha uma preocupação com a China e a China uma preocupação com a Rússia. Então eles também não eram tão aliados assim, apesar dos dois países serem de natureza socialista, comunista. E aí os Estados Unidos viu como uma forma de se aproximar da China para minar também a influência soviética. Então os Estados Unidos se aproximou da China para isso. Entendi. O que ela está fazendo agora, os Estados Unidos está fazendo agora é o inverso, está se aproximando da Rússia para tentar tirar a Rússia da zona de influência da China. Então, como eu falei, em geopolítica você muda de lado rapidamente. Inteiro, né? Você não tem muita convicção, sua convicção é a do momento. E aí os Estados Unidos se aproximou da China e ajudou no início a China a se desenvolver, né? Tanto que toda a indústria americana foi para a China primeiro, para explorar a mão de obra barata, e segunda, porque achava que ali era ele podia fazer uma frente contra a União Soviética. Só que aí caiu o bloco soviético no final da década de 80, né? Muro de Berlim, a gente se lembra, né? Até do show lá do Pink Floyd, né? Que fez lá quando caiu o Muro de Berlim. E aí o que aconteceu? Aí, nessa nova recomodação, a China começou a virar uma potência. A China falou, não, Taiwan é China. E aí, desde então, tem esse imbróglio. E o Ocidente, o coletivo, né, liderado pelo sistema imperialista americano, falou, não, Taiwan é independente. E a China, na realidade, ela nunca quis invadir lá, ela até poderia. Concorda? É a mesma coisa, alguém um dia falar que Fernando Noronha não é do Brasil, e como assim não é do Brasil? Isso é meu, né? Vou invadir isso. Então a China tem essa característica também de também não querer estressar um negócio desde que não... Porque o papel da China é o seguinte, Taiwan não se declara independente. Fica na sua, do jeito que você tá ótimo. Porque os dois países fazem... A China faz muito negócio com o Taiwan também, né? Então, fica na sua tal, e existe já uma oposição muito grande dentro de Taiwan, querendo que Taiwan seja da China. Então, existe isso grande? Existe manifestações grandes lá dentro de uma parcela grande da população, que até maioria, que quer que Taiwan é chinesa, até porque a população lá é chinesa, né? Então, você imagina, tem um monte de brasileiro, de novo, o mesmo exemplo, tem um monte de brasileiro lá em Fernando Noronha, assim, nós somos brasileiros, né? Por que a gente não faz parte do Brasil? Então, Taiwan quer fazer parte da China. E a China já se preparou militarmente, inclusive, né, no Mar do Sul da China, fica cercando e falou, ó, se algum dia os Estados Unidos se meter a dizer, né, e a incentivar algum tipo de ação militar, né, para influenciar Taiwan, a China não vai deixar, e a China invade. Então, o que está subentendido, ó, ficar desse jeito, tá legal, não tem problema. Se vocês tentarem influenciar Taiwan, eu invado Taiwan e tomo. Né? E aí também tem um interesse econômico, 95% dos semiprodutores saem de lá. Né? E aí a China está se aproximando muito dessa parte da inteligência artificial, e a China detém a maior reserva de terras raras do mundo. O segundo somos nós, né? O Brasil. Então, a China é a única que tem capacidade de processar. Então, quase 90% dos minerais críticos que existem no mundo é processado na China. Tanto que no primeiro ataque do Donald Trump agora, nesse segundo mandato contra a China, o que a China fez? Vou parar de exportar esse negócio para você. Porque ele é importante para... Inclusive, acho que agora teve o último do IMA, né? Que o Donald Trump falou que ia obrigar a China a exportar os ímãs. Tem essa parte também dos ímãs, terra rara. Vai obrigar os outros a exportar. Então, os Estados Unidos não conseguem, principalmente armamento bélico, né? Produzir mísseis sem terras raras. Parece que cada jato daquele da Força Aérea Americana, lá dos F-16, lá F-20, eles têm quase 400 quilos, né, dentro do avião, que é
terras raras. Então, assim, ele é um mineral crítico, por isso chama mineral crítico. Ele é crítico para a produção de muitas coisas, né? Inclusive de tecnologia, né? De semicondutores, microprocessadores. Então, assim, a China tem a matéria-prima e está chegando próximo de saber fazer a mesma coisa no mesmo nível que o Ocidente faz, né? Que Taiwan faz. Então, ela também não está muito estressada com isso. Vou parar de exportar. Eu paro de exportar o mineral crítico, você também não tem matéria-prima. E eu estou chegando a ficar muito próximo de produzir tudo. Tanto que a NVIDIA já baixou um pouquinho daquelas restrições, né? A NVIDIA não podia exportar lá o top do semicondutor, mas agora parece que eles já abriram mão de poder exportar uma quantidade para a China. Então, é uma guerra de geopolítica de... Cara, você tem poder, eu também tenho, né? Então, não é assim, né? Tu não vai chegar mandando assim, e eu vou ficar na moral. Coerção. Então, a diferença do mundo passado para o mundo de hoje é esse, né? Que hoje existe uma grande potência econômica que capaz de fazer frente aos Estados Unidos, né? E o que os Estados Unidos está tentando fazer, já que eu não tenho coragem de atacá-lo diretamente, até porque também a China é uma potência nuclear e é uma potência militar. Então, o que ela faz? Vou atacar os amigos, né? Vou atacar os aliados e minar o bloco, porque o bloco para a China é importante, né? E está se mostrando importante nessa guerra comercial, porque tudo que os Estados Unidos está tentando evitar que a China exporte, a China está fazendo novos acordos exportando para os seus aliados, né? Inclusive para defender o Brasil agora. A China foi publicamente e falou, a China está disposta a ajudar o Brasil a defender a sua soberania, né? Tanto que, não sei se foi no café ou em um outro produto, que a China falou, a China parece que assinou até 100 novos acordos, né, para comprar café do Brasil, comprar soja do Brasil. Então, se os Estados Unidos não comprar, e obviamente eu tiver mercado e capacidade, eu compro, né? Não tem muita... Então, esse imbróglio que está na China, que eu acho que isso é muito crítico, se em algum momento chegar ao ponto de ter um estresse militar ali, aí a gente corre um risco de desencadear uma guerra. Os Estados Unidos não vai fazer isso, né? Espero que não, né? Mas o Trump é maluco. O Trump é maluco, mas... E o grande problema não é nem o Trump, né? É o chamado Deep State, né? Deep State é quem realmente manda ali economicamente, né? E o Deep State ali, o poderoso do Deep State americano é o complexo militar e industrial de defesa, né? Dos Estados Unidos. Esse pessoal aí que tem todos os interesses. Esse negócio de fazer a OTAN aumentar para 5% do PIB e tal, é porque eles querem vender arma, né? E os Estados Unidos ainda é uma potência econômica na sua indústria de defesa, né? Ele exporta arma para o mundo inteiro. Então, para eles, é interessante que o mundo fique sempre com medo e investindo em armamento, né? Em armamento bélico. Deep State, quando a gente fala Deep State, a gente está falando de quem está por trás, nas sombras, comandando e meio que influenciando as decisões do chefe de Estado, por exemplo. Diria, é o poder nas sombras, né? É o Estado profundo. Deep State é o complexo militar industrial, a CIA, né? A inteligência americana. Esses caras detêm muito poder e muita informação, inclusive contra o governo, né? Contra esse negócio do escândalo do Epstein. Esse daí é sinistro, né? Esse é sinistro. Eu vi até esse dia uma entrevista de um juiz que já foi da Suprema Corte, ele dá algumas entrevistas, ele falando, né, ele conversa com todos esses presidentes, já conversou com o Bush, assim, o medo que esses caras têm das informações que o Deep State tem, né? Então, tipo, faz suas loucurinhas aí, mas a hora que a gente falar você para, porque eu tenho uns negocinhos aqui contra você. Esse negócio do Epstein é bem crítico, né? Agora, tava todo mundo... Eu sei que tem uma parte do eleitorado do Trump que queria muito ver essa lista do Epstein. Tem uma galera que faz parte do governo também, que entrou nessa. Não, tem que liberar a lista e tudo mais. E agora que eles estão no poder, o Trump diz, e agora todo mundo dizendo que não, isso aí não existe. Essa lista, esses documentos aí é fake news, não existem. Mas ele foi eleito, assim, não é que ele foi eleito por causa disso, mas parte do discurso dele para se eleger tinha a ver com a liberação desses documentos. Só que aí alguém deve ter mostrado, tem uma foto sua aqui com o cara, né? Tem algumas informações aqui. Existe uma teoria, e esse juiz é um cara que fala disso, de que, quando fala de Deep State, né, essas agências de inteligência, que quem criou esse Epstein foram eles, né? Justamente para deixar muita gente na mão, entendeu? Então, tipo, sei lá, eu sou o Epstein. Falou, o Igor é um cara importante, um dia esse cara pode ser alguém. Chama ele lá pra sua festinha, né? Tira umas fotos lá com ele, pega umas informações. O dia que esse cara for importante, a gente tem um negocinho aqui contra ele. Que merda. Pra ele ficar na mão. O bagulho é parar de aceitar convite dos outros, então, né, cara? Vai que o vagabundo tá
Mas graças a Deus aí nunca me chamaram pra uma furada desse tamanho, não, cara. Porque, pelo amor de Deus. Acho que a gente também falou aqui sobre eleições na Austrália e no Canadá. Que tinha um conservador ou um cara mais à direita, assim, bem mais cotado para ganhar as eleições no Canadá, e quem ganha é um cara que é um opositor do Trump. Isso acontece na Austrália também. Significa... Pô, será que ele não tá entendendo, não, que essas estratégias dele estão falhando? Quem será o diabo do estrategista dele? Tu acha que essas coisas saem da cabeça dele? Ele é maluco? Ele não é completamente maluco, só que ele tem uma característica pessoal, né? Ele é um narcisista, né? Então ele é um sociopata. O Donald Trump é um sociopata. Se pegar a história empresarial dele, ele sempre agiu assim, sempre tentando ganhar os negócios por meio da coerção, da ameaça e não da cooperação, dos acordos. O negócio dele não é o ganha-ganha. Uhum. Vamos fazer um negócio desde que eu ganhe e você perca. E ele sempre conseguiu, pelo poder do capital, pelo poder, quando eu olho para o país, pelo poder que os Estados Unidos sempre teve. Né? Então, os Estados Unidos sempre fez isso desde o pós-guerra. Né? Esses acordos que a gente brinca e fala, o acordo de Plaza, o acordo... Isso não é acordo que foi feito uma coerção, porque o mundo não tinha alternativa. Né? O acordo de Plaza em 1985, em que ele fez com que a França, o Reino Unido, a Alemanha e o Japão sobrevalorizassem sua moeda para que os Estados Unidos pudessem, né, se sobrepor comercialmente a essas nações, e desde então essas nações não crescem mais economicamente, chamado Acordo de Plaza, não foi um acordo, foi uma coerção, porque esses países não tinham alternativa. Né? Eu obedeço o que ele quer, faço o que ele quer, porque eu não tenho... A diferença hoje é que o mundo tem uma alternativa, que é a China. Né? Então, quando os países estão se sentindo apertados, os países vão lá e a China está fazendo o correto. Né? Em vez dela jogar o jogo de poder igual os Estados Unidos joga, ela está jogando um jogo de cooperação. Obviamente, a China tem seus interesses econômicos. Claro. Né? Como eu falei, em geopolítica não existe amigos. Né? Mas a China está sabendo fazer o jogo por meio da cooperação. Então, ela estende a mão. Fala, ó, posso fazer negócio com você. Recorre aos organismos multilaterais para dizer, ó, eu sigo as regras, eu obedeço as regras, né? E posso fazer negócio com vocês desde que seja bom para nós dois. Né? Foi assim que ela fechou recentemente o acordo lá com o continente africano todo, as 56 nações da África, né? Inclusive abrindo o mercado chinês para que a África pudesse exportar produtos, não só de matérias-primas, mas produtos na cadeia de valor para a China, sem nenhum tipo de protecionismo ou taxação da China, para que a África possa se desenvolver. Obviamente é uma visão que a China tem de longo prazo, porque a China, eu sempre brinco, a África é a última fronteira da economia de mercado, né? Seja ela um capitalismo puro, como a gente conhece, liderado pelo bloco econômico dos Estados Unidos e da Europa, seja ele um socialismo de mercado liderado pela China. E o mercado precisa de mercado consumidor. Então eu digo assim, qual que é o continente hoje mais atrasado do mundo? Né? O continente africano. Isso. E o Oriente Médio, teoricamente. Né? Então, a China tem um interesse econômico em desenvolver o continente africano, porque ela precisa de mercado consumidor para continuar crescendo. Principalmente nesse novo cenário em que os Estados Unidos estão atacando todo mundo, né? E ela precisa estabelecer novos mercados. O que o Donald Trump está fazendo agora? Ele não mandou comprar 10% da Intel? Estão até acusando ele de ser socialista agora. Porque que ele fez isso, não? Porque a China está provando que o dinheiro do Estado, o planejamento central, o direcionamento, o financiamento com dinheiro público, que o sistema financeiro na China é estatal, que consegue direcionar o financiamento de forma estratégica para as áreas da sociedade que precisa se desenvolver. É isso que está sendo provado. Né? Então, quando eu falo que não existe esse laissez-faire, que o mercado vai criar, nem o Adam Smith acreditava nisso. Se a pessoa voltar a ler economia política, vai ver que todos economistas ditos liberais, em algum momento, sabem que é o Estado que tem que pôr dinheiro para... Por isso que eles falam, na crise todos somos keynesianos, né? Todo mundo defende o livre mercado. É só dar uma dor de barriga, todo mundo sai correndo pro lado do Estado. O que estão fazendo agora com o ataque do Trump? Ué, não é o livre mercado? Se vira, resolve aí. Aí todo mundo lá vai pedir ajuda pro Estado. Então, em toda crise, todo mundo é keynesiano, todo mundo acha que o Estado é importante. Só que o Estado é importante sempre. Né? É o Estado que desenvolve as inovações, desenvolve ciência e tecnologia. Você está falando, não tem tecnologia e inovação. Isso é tudo desenvolvido pelo Estado, cara. Porque, como financista, se a gente pegar qualquer projeto de desenvolvimento de análise de viabilidade econômica, de qualquer tecnologia, de qualquer inovação, você vai ver que levou 30, 40 anos para chegar nesse estágio. Nenhuma empresa põe dinheiro para ter retorno em 40 anos. Igual, investimento em infraestrutura. Por que até para iniciativa privada você precisa ter debêntures incentivadas, que é isenta de imposto? Porque sabe que se você for investir em infraestrutura, não dá o retorno que a iniciativa privada gostaria.
Então, sei lá, sobrou aqui na empresa 100 milhões de reais. Vamos investir aqui. Tenho 60 ali com o Jean. Fala, a gente tem 20 projetos aqui. Pô, mas 20 projetos precisa de 1 bilhão. A gente só tem 100 milhões. Você vai escolher qual projeto? Você vai fazer os 20, análise de viabilidade econômica. Você vai pegar os que dão o retorno no menor prazo possível. Então, nenhum investimento em infraestrutura, em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento é feito pela iniciativa privada. É tudo feito pelo Estado. Inclusive, no berço do capitalismo que a gente estava brincando aqui, que se fala dos Estados Unidos, é tudo dinheiro público. A SpaceX só existe por causa da NASA. Sim. Não viu? Tá, que agora o Trump brigou com o Elon Musk, ele falou, vou tirar o dinheiro, acabar com sua empresa. Ficou puto, ficou todo mundo puto. Pareceu com o olho roxo. O cara não era o gênio do não sei o quê, não. Tudo que o Elon Musk criou foi com dinheiro público ou com compras governamentais, né, incentivado, porque qual que é o grande problema de toda empresa? Ter cliente. Você vê o tanto de empresa americana que só existe hoje porque o cliente dela era o governo. O governo incentivou sendo cliente. Pode produzir aí que eu compro, né? Agora, a ascensão agora da BYD, você vê que a Tesla está só afundando. Então, que gênio é esse, né? Você já falou com um cara que gosta bastante dele aqui, o Nicoleles, né? O Nicoleles adora o Elon Musk, adora. Mas eu já conversei, por exemplo, tem o Sergião, tem o Breno Masi, tem uma galera que gosta de verdade dele. E isso é uma parada que eu acho interessante, assim, tem sobre todos os assuntos, eu já conversei com pessoas que têm diferentes opiniões. Então espero estar contribuindo com. Cara, com certeza. Reflexão. Para mim, o que acontece é eu fico com mais dúvida. É a dúvida que nos move. É um pouco angustiante, mas é a dúvida que nos move. É por causa do flow que eu começo a pensar nas coisas no fim das contas. Isso é filosófico, né? Descartes, toda a linha de ensino filosófico dele, que é a dúvida que nos move, né?